Tem áreas da sua vida que você está em falta. Algumas áreas que você tem se ausentado e deixado para depois. Outras áreas que você tem poupado esforço, porque até que de forma inconsciente você acredita que essa área nem é tão importante assim, não é mesmo? E aí você se deixa levar pela preguiça, pelo cansaço e se torna uma procrastinadora constante. Tô certa? Mas eu sei que você quer sair disso. Eu sei que você já tentou várias vezes. Eu sei que você quer viver coisas novas, que você quer ter uma vida mais abundante. Eu sei que você até quer se desenvolver, mas não consegue parar de procrastinar. Não consegue parar de adiar as coisas que você sabe que é importante, mas que continua adiando e nem sabe por quê. Foi por isso que eu preparei esse vídeo, para te ajudar a sair desse estado de procrastinação constante e começar a viver de verdade uma vida plena e abundante em todas as áreas da sua vida. Se você não me conhece, eu sou Karina Fonseca, eu sou cristã, mentora e líder de mulheres, sou casada, sou mãe, sou estudante e empreendedora. Mas antes de tudo isso, eu era uma procrastinadora constante e compulsiva. E eu não me orgulho disso. Mas eu vi a necessidade de trazer esse vídeo aqui para mulheres que querem sair desse estado de procrastinação e não conseguem. Então fica comigo nesse vídeo até o final, que hoje você vai sair daqui sabendo o que fazer para parar de procrastinar de uma vez por todas. Nesse vídeo eu vou te contar como que eu venci a procrastinação para que você também vença esse vício que destrói as nossas vidas. Eu vou te contar de forma bem prática como parar de procrastinar e começar a colocar a sua vida em ordem. Eu não quero ser maçante, então eu vou direto ao ponto. Eu não sei se já te falaram isso antes, mas a procrastinação ela é um vício. E eu já fui uma viciada. Por quê? Porque a procrastinação, ela não é simplesmente o fato de você adiar as coisas que precisam ser feitas agora para depois. A procrastinação é uma fuga emocional das coisas que nós não acreditamos ser capazes de viver ou de fazer. E por muito tempo eu não acreditava ser capaz de viver muita coisa. Por muito tempo eu vivi acreditando que eu não merecia viver nada, de que aquela era a minha vida e de que é assim que eu ia viver, de que eu tinha nascido para viver dessa forma. Para ter uma vida medíocre, uma vida qualquer. E como eu não me sentia capaz de viver nada que fosse grandioso, eu simplesmente desistia, começava a procrastinar. E para fugir dessa sensação de incapacidade, para fugir da frustração de tentar e não conseguir, eu procrastinava. E aí a gente entra no primeiro dos 4 motivos da procrastinação que eu trouxe para esse vídeo. O primeiro motivo pelo qual a gente procrastina é a crença de merecimento e capacidade muito baixas e autoestima baixa. Então, como eu falei, a gente não se sente merecedoras, nós não acreditamos que somos capazes de fazer, consequentemente a gente desiste. E a gente passa a procrastinar e a fugir desse sentimento de frustração. Quando a nossa autoestima ela está muito baixa, consequentemente a nossa crença de merecimento também vai estar. Porque a autoestima, ela é a visão que você tem de valor de você mesma. Se você acredita que você tem valor, que o seu valor não está nas coisas que você possui ou nas coisas que você faz, mas sim quem você é, você se sente capaz de realizar, você se sente capaz de fazer. Mas quando você tem uma autoestima muito baixa, consequentemente, a sua crença de merecimento, a sua crença de capacidade, elas também vão estar baixas. Isso vai te trazer frustração, vai te fazer se sentir incapaz de realizar, de ser, de fazer, de conquistar e de viver uma vida abundante e próspera em todas as áreas da vida. Uma autoestima baixa, ela destrói completamente toda a crença de merecimento que a gente possa ter. E por muito tempo eu vivi com uma autoestima destruída mesmo. O segundo motivo pelo qual você procrastina é a falta de consciência do prejuízo que isso vai trazer para sua vida. Quando você não tem consciência do prejuízo que a procrastinação traz para cada área da sua vida, você não se importa. Então, tanto faz se você procrastina ou não. Vou dar um exemplo. Eu, como mãe, preciso de disposição para dar atenção para os meus filhos, para não deixar os meus filhos em telas, para não deixar eles fazerem qualquer coisa, para dar tempo para eles. Eu preciso de disposição para cuidar deles da forma que eles merecem. Mas para cuidar deles como eles merecem, eu não posso estar sempre cansada, sempre exausta, o que no dia a dia fica complicado. Porque hoje em dia, nós mulheres fazemos o quê? Trabalhamos fora ou trabalhamos em casa, temos que dar atenção para o marido, para os filhos, a gente ainda quer se desenvolver, ter uma carreira profissional. Quando você trabalha fora, principalmente, você chega em casa esgotada. Você chega em casa querendo só o quê? Descansar. Mas você tem outras demandas para dar conta, você tem outras funções, você tem outras áreas da sua vida para cuidar. E a maternidade é uma delas, no meu caso. E eu não queria ser uma mãe que não desse atenção para os filhos, uma mãe que não cuida dos filhos,
uma mãe que deixa os filhos em tela o tempo todo, porque eu sei o prejuízo que isso traz para a vida deles. Mas não era assim que eu estava pensando quando eu estava negligenciando a área da saúde da minha vida. Então a minha saúde física, ela estava um caos, estava pior do que quando eu tinha 20 anos. Eu não tinha disposição para brincar, eu não tinha disposição nem sequer para conversar com os meus filhos. E isso era consequência da falta de exercício físico, da falta de alimentação correta, e eu ficava adiando isso o tempo todo. Então eu sabia que eu tinha que fazer exercícios físicos, mas eu preferia ficar procrastinando no celular, eu preferia ficar assistindo Netflix, do que cuidar da minha saúde física. Mas a partir do momento em que eu tive a consciência do prejuízo que isso me traria, além da falta de saúde em si, eu pude entender e eu pude lutar contra isso. A falta de consciência do prejuízo que cada área da sua vida vai ter se você continuar procrastinando o que precisa ser feito para cada área da sua vida, vai fazer com que você continue procrastinando dia após dia, sem pensar nas consequências. Terceiro ponto, falta de visão positiva de futuro. O que é isso, Karina? É saber quem você quer ser daqui para frente. Quem você quer ser daqui 5 anos? É aquela pergunta básica e clássica, né, de toda entrevista de emprego. E eu confesso que na minha adolescência eu achava isso papo furado. Eu pensava, por que a pessoa precisa saber o que eu vou querer ser daqui 5 anos? Eu nem sei se eu vou querer estar aqui. Numa entrevista de emprego, como você vai saber se você quer ficar nessa empresa ou não? Como você quer saber o que você quer ser daqui 5 anos? Hoje eu vejo o quanto essa pergunta era essencial numa entrevista de emprego e para a vida. Porque quem você quer ser no futuro é construído no agora. Então, se eu quero ser alguém melhor, se eu quero ter uma vida melhor, se eu quero ter uma carreira profissional próspera, se eu quero ter uma maternidade próspera, se eu quero ter uma vida emocional, conjugal, saudável, eu preciso agir hoje para que no futuro eu viva isso. Mas quando você não sabe quem você quer ser, quando você não sabe nem quem é, essa visão positiva de futuro vira uma visão negativa, ou melhor, uma visão distorcida. Você tem uma leve ideia de que você quer estar melhor, mas não sabe como. Se você não sabe como você quer estar, você não sabe o que fazer hoje. Então, a falta de visão positiva de futuro é outro motivo que faz com que as pessoas procrastinam. Você não sabe o que quer, por isso você não tem o que fazer. E por isso você procrastina. O quarto e último ponto é a falta de organização e planejamento. Se você não se organiza, se você não se planeja, consequentemente a sua vida vai viver uma bagunça. A sua vida vai viver em desordem. E lutar contra a bagunça, contra a desordem, requer muito esforço. Fica muito mais difícil você avançar, você ter uma visão positiva de futuro se você não se planeja, se você não tem uma organização, se a sua vida está um caos. Muitas pessoas ainda vivem de forma automática, não sabe nem por que faz o que faz. Não sabe nem por que toma café ao invés de leite de manhã. Muitas pessoas não sabem por que acordam tarde para o trabalho. Elas vivem no automático. Não planeja a sua vida. Elas comem o que vem na geladeira, prepara tudo que é mais prático na visão delas, porque não tem um planejamento. E o planejamento, a organização, ela é fundamental para que você consiga vencer a procrastinação. Quando faltam esses 4 pontos na sua vida, a tendência é procrastinar. A tendência é fazer aquilo que é mais fácil, aquilo que exige menos esforço. O nosso cérebro, ele já nos prejudica buscando mais aquilo que traz prazer imediato do que aquilo que precisa ser feito. Então, tudo aquilo que faz você sair da sua zona de conforto, ele evita, para poupar energia, para poupar sofrimento, para poupar você de frustrações. Ele faz com que você haja muito mais de acordo com os seus sentimentos, haja muito mais de acordo com aquilo que é mais confortável para você, seja física ou emocionalmente falando. Ou seja, o nosso cérebro faz com que você evite confronto, faz com que você evite desafios. E sem uma crença positiva de capacidade, sem uma crença positiva de merecimento, sem uma autoestima forte, você fica muito mais vulnerável a cair nessa armadilha. Ter uma vida próspera, abundante, plena, dá trabalho. E como eu falei antes, o nosso cérebro busca aquilo que traz prazer imediato. Então, a procrastinação, ela é um prazer imediato, ela é uma fuga daquilo que você está tentando fazer, mas te traz um desconforto imediato. E quando você não calcula as consequências disso,
Significa que você está calculando o prazer imediato ao invés do prazer futuro. Uma vida medíocre dá tanto trabalho quanto uma vida extraordinária. Mas como você não calcula os 4 pontos que eu falei, como você não considera esses pontos na sua mente, inconscientemente você vai pensar que dá muito mais trabalho se desenvolver, dá muito mais trabalho se esforçar para crescer, dá muito mais trabalho você se esforçar para ter uma vida saudável do que procrastinar. Deus nos fez para ter uma vida abundante e plena. E uma vida abundante e plena não é você ter sucesso na vida amorosa e ser um fracasso na área profissional. Não é você ser bem-sucedida na sua área profissional, mas não ver a sua vida andar na sua vida emocional. Entre muitos outros exemplos que a gente pode usar aqui. Uma vida abundante e plena é uma vida próspera em todas as áreas da sua vida. A sua vida emocional, a sua vida profissional, a sua vida material, a sua vida financeira. Em todas as áreas da vida, Deus quer que nós sejamos abençoadas, Ele quer que a gente seja plena, abundante e próspera. Mas nós não somos plenas quando nós temos sucesso em uma área e não temos sucesso em outra área. E buscar ser abundante e plena em todas as áreas da vida dá trabalho. Se você não desejar muito ter uma vida plena e abundante, se você não desejar fortalecer a sua autoestima, se você não desejar restaurar a sua identidade e viver uma vida diferente da vida que você vive hoje, você vai acabar procrastinando. Uma vida medíocre vai contra a própria palavra de Deus. Deus não é medíocre. Deus é simples, mas Ele é extraordinário até nas coisas simples. Deus é um Deus de abundância, de prosperidade, e Ele não quer que nós vivamos assim. E aí tem pessoas, e eu já fui uma dessas pessoas, que pensam que quando servem na igreja estão fazendo muito. São pessoas plenas só porque estão dentro da igreja servindo e fazendo muito e trabalhando, mas não se esforçam pela sua casa, não se esforça pelos seus filhos, não se esforça pelo seu marido, não se esforça pelo seu trabalho. Ou então existem pessoas que se esforçam muito para ter a sua carreira profissional, mas não se esforça nada dentro da sua maternidade, mas não se esforça nada dentro do seu casamento, não se esforça nada dentro da igreja para servir as pessoas. Não foi essa vida que Deus nos chamou para viver. Ele chamou a gente para viver uma vida abundante e plena, com plenitude de vida. Então é preciso esforço da nossa parte em todas as áreas da nossa vida, para que a gente viva essa vida abundante. Em Provérbios 6, do 6 a 11, diz assim: vai ter com a formiga preguiçoso. Observa o seu comportamento e aprende. Ainda que não tenha um chefe, nem que tenha um governador, nem supervisor, contudo, sabe que deve trabalhar bem no verão, juntando alimento, tendo em vista o inverno. Lembra da visão positiva de futuro? A formiga tem visão positiva de futuro. Por quê? Ela trabalha no verão pensando no inverno. E a própria palavra de Deus nos mostra que a preguiça, ela não agrada a Deus. Deus manda a gente observar a formiga, porque ela faz o que precisa ser feito. Ela tem uma visão positiva de futuro. Aí a gente se pergunta assim: a minha área espiritual está tão fria, a minha área espiritual está tão morna, eu não consigo mais sentir Deus, eu não consigo ver Deus falar comigo, mas você não tem se esforçado para sair da procrastinação, você não tem desejado viver uma vida abundante na sua área espiritual, mais do que procrastinar. Mas a minha área financeira tá um caos, uma bagunça, eu gasto muito mais do que eu ganho. Você não tem desejado viver algo melhor no futuro, mais do que procrastinar. E aqui a gente já entra em como você vai vencer a procrastinação. Você precisa desejar muito mais uma vida abundante, desejar muito mais viver algo melhor no futuro do que viver algo confortável agora. E como você vai fazer isso? O inverso dos primeiros 4 pontos que eu falei aqui no vídeo. Então, primeiro, você vai trazer consciência às consequências negativas que você vai ter em cada área da sua vida se continuar procrastinando. Quais as consequências negativas eu vou ter na minha maternidade se eu continuar chegando em casa e não dando atenção para os meus filhos, procrastinando, deixando para depois atenção para eles, deixando para depois ler a historinha do dia, deixando para depois orar por eles. Quais vão ser as consequências negativas na vida do meu esposo, as consequências negativas no meu relacionamento com ele, se eu continuar adiando
aquilo que eu já tinha pensado em fazer por ele? Quais serão as consequências na sua vida se você continuar procrastinando e adiando o seu tempo com Deus para depois? Uma vida espiritual morna, uma vida espiritual rasa, distanciamento da sua própria identidade. A consequência no casamento? Distanciamento do marido, desconexão do marido, conflitos dentro do casamento. Da mesma forma, na maternidade, a consequência é filhos crescendo com baixa autoestima, filhos crescendo sem atenção, filhos crescendo com crenças de merecimento baixa também, exemplos negativos na vida dos filhos e por aí vai. Você vai escrever as consequências negativas que você vai ter em cada área da sua vida. Se você continuar procrastinando o seu trabalho, a sua área profissional, se você continuar procrastinando o planejamento financeiro da sua vida, qual prejuízo isso vai trazer para a sua vida? Eu vou deixar aqui, gratuito para você, um e-book com todos os exercícios que você vai fazer para que você pare de procrastinar. É essencial que você escreva tudo isso, para que você defina tudo isso. Para cada tópico, eu deixei um exercício para que você faça e você saia desse estado de procrastinação de uma vez por todas. Então, isso é com você. Então, primeiro você vai escrever e ter a consciência dos prejuízos que a procrastinação vai trazer em cada área da sua vida. Você vai pensar nesses prejuízos todas as vezes que você começar a procrastinar. Você vai trazer à sua memória todos esses prejuízos cada vez que você desejar procrastinar. E aí, no momento que você for procrastinar, você vai pensar: eu desejo mais abundância, prosperidade nessa área, né? Eu desejo um futuro positivo para isso daqui, ou eu posso deixar isso para depois, eu não desejo tanto assim. E aí você vai colocar na ponta do lápis o que você quer para você. Segundo ponto, viver intencionalmente, focando na sua visão positiva de futuro. Então, é basicamente uma continuidade da primeira, certo? Ao trazer a consequência para sua vida, para sua mente, quando você pensar na consequência negativa que você vai ter em determinada área da sua vida, você também vai pensar na consequência positiva que você terá se você fizer o que precisa ser feito no momento em que precisa ser feito. Então, primeiro você vai trazer à mente consequências negativas, visão positiva de futuro, o que você vai ganhar se você não procrastinar naquele momento, aonde você vai chegar. Trazendo exemplo aqui de novo, quais as consequências positivas no futuro, na vida dos meus filhos, na minha maternidade, se eu der mais tempo para eles agora, quais as consequências positivas eu vou gerar dentro do meu casamento se eu der atenção pro meu marido, se eu ouvir mais ele, se eu fizer algo que agrade ele hoje, ao invés de procrastinar, se eu cuidar melhor dele, da casa, dos filhos, de mim mesma, quais as consequências positivas na minha vida eu vou ter se eu decidir fazer o que eu preciso fazer agora pelo meu trabalho, pela minha carreira profissional, ao invés de procrastinar. Terceiro, fortalecer a sua autoestima e a sua crença de merecimento e de capacidade. Como você faz isso? Cuidando de você mesmo, qualificando você mesmo, focando nos seus pontos fortes, focando naquilo que você já sabe fazer, focando nas suas habilidades, cuidando da sua saúde física, tirando um tempo para você, se relacionando com Deus, porque ao se relacionar com Deus, a sua autoestima aumenta, a sua identidade é restaurada e, consequentemente, a sua crença de merecimento e crença de capacidade também vão ser aumentadas. E eu tenho um programa de restauração de identidade. Se você quer saber mais sobre isso, clica aqui no link para que você restaure a sua identidade, fortaleça a sua autoestima, se conecte com Deus e passe a viver quem Deus te fez para ser. Passe a viver uma vida próspera, abundante e plena. Então, esse programa ele tem duração de 40 dias. Ele já iniciou. Nós já estamos no 6º dia, mas as aulas elas vão ficando gravadas e se você quiser ter acesso a essas aulas é só clicar aqui no link abaixo. Por último e não menos importante, organizando e planejando a sua vida. Você vai identificar as consequências negativas quando você procrastinar. Você vai identificar as consequências positivas para não procrastinar. Você vai fortalecer a sua autoestima, o seu valor próprio, a sua crença de merecimento e capacidade. E você vai organizar a sua vida. Pega um dia da sua semana, senta. Esse é um tempo que você vai ter para você mesmo, para colocar em ordem a sua vida. E você vai identificar tudo que você precisa fazer em cada área da sua vida para você começar a agir muito mais do que reagir, a fazer muito mais do que ficar sem fazer nada. Eu também tenho um planner digital que eu uso ele no meu dia a dia. E lá tem um espaço para todas as áreas da vida. Você vai organizar o seu dia a dia, você vai organizar a sua vida inteira ali. Tudo em um único lugar para você não ficar anotando em papel, em agenda, e cada hora você coloca num lugar a agenda.
Já o planner digital, você tem ele direto no celular, e quando você precisar ter acesso, é só você clicar, abrir ele. Eu uso ele para fazer devocional, eu uso ele para cuidar da minha casa, uso para fazer os meus projetos, tudo num lugar só. É incrível, é o planner digital que eu uso no meu dia a dia e eu não fico sem. Mas é claro que você pode anotar num papel, você pode anotar numa agenda, fica ao seu critério. Mas não deixa de organizar a sua vida. Como prometido, eu vou deixar aqui no link da descrição o material que você vai usar para fazer esses exercícios gratuito. Você não vai precisar pagar nada por esse material, tá bom? Tudo que você vai precisar fazer é tirar um tempo para você mesmo e fazer esses exercícios, que agora só depende de você. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu comentário para ajudar esse vídeo a chegar a mais mulheres, que deixa o seu like, se inscreva no canal para que mais mulheres tenham acesso a esse conteúdo, faz com que elas avancem na vida delas também. Quando uma cresce, todas nós crescemos. E tenha certeza de que quando você mudar, tudo à sua volta vai mudar. Quando você decidir se posicionar contra a procrastinação, tudo à sua volta vai começar a fluir também. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Não se esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.